gravando. Amém. Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele tem nos dado vitória. Pastor Almir. Amém. Hoje estamos, ele está ali escondidinho ali, nosso irmão João Lúcio Câmara. Ele veio nos, como é que eu posso dizer? Prestigiar ao vivo hoje. E essa minha alegria, esse meu sorriso é a minha alegria. Quero agradecer, João, por esse apoio, que não deixa de ser um apoio, de estar aqui sentindo o gosto de perto, né? Você que tem nos acompanhado aí, tem deixado seus comentários, fico muito grato. Se você quiser deixar um alô aí, pode deixar, né? Você não quer aparecer, mas pode deixar seu alô. Estamos aqui também com o nosso pastor Almir, que será hoje o porta-voz, mais uma vez, estará trazendo aqui um tema: quem domina a sua mente? Maravilha de Deus. Quem domina a sua mente? Eu já quero deixar já uma interrogação. Mas antes de começar, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado, muito obrigado. Tivemos aí um período de recesso praticamente do podcast, mas estamos voltando. Hoje, terça-feira, estamos com o pastor Almir. Na quinta-feira, estaremos aqui também uma novidade, pastor Abraão estará aqui conosco também. Também quero conhecer mais de perto, foi indicado, mas enfim, quero agradecer por tudo. Quero mandar um abraço pela esposa do nosso irmão João, Amém. João Lúcio e o Ildes. Um abraço, eu tenho certeza que ela logo mais tarde estará assistindo. E também um abraço para a Vitória, a esposa do pastor Almir, Dona Marina, que Deus abençoe a cada dia. E estarei orando, né, pastor? Amém. Para darmos início. Amém. E vamos continuar orando, gente, pela nossa cidade. Você ora pelo seu bairro, eu oro pela minha rua, e a nossa cidade terá paz, porque está escrito: orai por Jerusalém, e na sua oração vocês terão paz. Hoje mesmo fomos impactados aqui na Úrsula Catarino, um disparo de arma de fogo, bem na hora onde as crianças estão entrando na escola. Foi um livramento de Deus. Então, você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado pela sua rua? Então, vamos continuar orando, porque a nossa cidade, Salvador, precisa, não só Salvador, mas a Bahia, o estado da Bahia, precisa do nosso clamor. João, ou seja, pastor Almir, por gentileza, faça essa oração de abertura, desde já, em nome de Jesus. Querido Deus, queremos, nosso amigo, te agradecer, Pai, pelos teus cuidados sobre nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, amigo Deus, porque o Senhor é aquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E estamos agradecidos porque vemos em tudo, meu Deus, a tua graça sendo manifestada, ó Deus, na alegria, na tristeza, na dor. Sabemos que sempre o Senhor é aquele que está conosco. Amém. Amigo Deus, toma a vida, meu Deus, de todos aqueles que irão ouvir esta mensagem. Meu Deus, desde já eu te peço que o espírito de cegueira, meu Deus, o espírito que cega o entendimento do homem, que seja repreendido agora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que ao ouvir, meu Deus, esta mensagem, meu Deus, as mentes dessas pessoas, ó Deus, possam ser esclarecidas, meu Deus, pela tua palavra, a fim de que elas entendam e tomem decisões acertadas do Senhor, ó Deus, para as suas vidas. Nós já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. João, quer agradecer, João? Alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não, eu agradeço, né, por esse privilégio de poder ouvir, né, a palavra do Senhor. Amém. E agradecer também por esse meio de comunicação, né, esse canal que Deus colocou em seu coração e tem abençoado, a mim mesmo particularmente. Amém. Já me abençoou muito mesmo. Amém. Pois não. Agora é hora da gente compartilhar. João, quem domina a sua mente? A minha é Cristo. Vamos saber agora, né? Aprender mais um pouquinho com o nosso pastor Almir. Eu deixei o povo agora com uma dúvida. E que o Senhor possa te usar, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Né? A questão de quem domina a mente, né? Somos o responsável exatamente por
escolher quem vai dominar a nossa mente, né? Nós temos Deus ou o diabo, nós temos a perseverança ou o desânimo, o medo ou a coragem. Sempre em toda a nossa vida, essas coisas nos cercam. As decisões, elas nos cercam. E só nós podemos tomar a decisão de quem está dominando ou vai dominar a nossa mente. Porque o que é dominar? Dominar significa ter a supremacia, ter a autoridade. Aquele a quem nós permitimos que domine a nossa mente é aquele que vai subjugar, é aquele ao qual nós vamos submeter a nossa mente. Né? Então, a vida em tudo que se toma, todas as decisões da vida, desde quando acordamos, nós já estamos nesse desafio de entendermos quem está dominando os nossos problemas, quem está dominando as nossas perspectivas, quem está dominando, né, as nossas reações. Enfim, estamos sempre ligados a isso, né? Então, mediante aquilo que nós vamos ouvir, é que nós vamos decidir, né? Porque nós temos a capacidade de, se estamos sendo dominados, se estamos sendo sujeitados a nossa mente a coisas negativas, aquilo que está nos autodestruindo, nós podemos mudar as situações, né? Só nós podemos mudar essas situações, né? Através de buscar rever os nossos conceitos, rever, né, a forma ideal de vida, de resolver os problemas. Só assim nós vamos conseguir, de fato, né, direcionar a nossa mente a quem queremos que domine, que ela domine. Por quê, pastor? O que é a mente? Né? Biblicamente, a mente significa... Nós falamos da mente e lembramos do cérebro, né? Como está aqui. Isso. É a parte, na verdade, material do ser humano, né? Mas que está muito ligado às coisas também espirituais, né? A mente, quando se fala de mente, fala-se de entendimento. Fala-se da parte da intelectualidade do homem, né? Quase não sai, né, irmão? Vai sair, intelectualidade. Intelectualidade do homem, né? Então, essas questões é a mente, o intelecto, o raciocínio. E uma das coisas interessantes da mente é exatamente a parte de discernir. Isso. Que é a parte de diferenciar uma coisa da outra. Então, isso significa a mente humana, né? É essa parte, é essa função no ser humano que tem a mente, né? A mente do intelecto, do raciocínio, né? Intelecto. Tá envolvido com psique? Tá claro, não, né? Não. Diretamente não. Porque o psique, na verdade, ele tá mais... Também, né? É porque, assim, na realidade, mente e coração, eles têm uma ligação muito grande. Porque enquanto a mente é a parte intelectual do homem, do raciocínio, do entendimento, do discernimento, o coração é a sede dos sentimentos, da vontade, das emoções do homem. Às vezes nós até nos confundimos o pensamento com o coração. Já viu isso? Porque a Bíblia diz que no coração estão guardados as boas e más recordações, né? Então é uma ligação muito forte, mente e coração. Não se refere à mente, não, quando fala coração, a Bíblia? Algumas vezes sim, mas nem sempre mente e coração, porque a mente é a parte emotiva do ser humano. Isso. O coração é a parte da emoção, emotiva. É a sede dos sentimentos, da vontade e das emoções do homem. Aí fala de coração. Agora a Bíblia também fala, por vezes, né? Por isso que eu estou dizendo que é difícil, às vezes, discernir. Às vezes alguém diz, eu pensei aqui agora. Outras pessoas dizem, senti no meu coração. Já viu isso? Porque há uma ligação muito forte. Eles estão muito ligados. O coração e a mente, eles estão muito ligados. Né? Agora, o centro das emoções está no coração. E a mente é a parte, né, do pensamento, que também está ligado ao psique. Isso. Né? Que os dois, eles são muito próximos. É tanto que a Bíblia diz que enganoso e perverso, não, Deus é aquele que sonda o coração e prova a mente.
Você vê que é uma ligação muito forte. Mente e coração, elas estão muito ligadas, né? E Deus, ele prova a mente e o coração para dar a cada um segundo as suas ações. O senhor falou algo interessante antes de o senhor dar início aí na... Já estamos, né? Já estamos. O senhor falou algo interessante acerca a quem você vai obedecer, ao seu desânimo, ao seu ânimo. Isso é muito forte. É ela que decide. Nós tomamos a decisão em meio às situações, né? São reações. Alguém recebe uma notícia que está com doença. Automaticamente nós tomamos um susto. Mas mediante esse susto nós precisamos nos compor e pensar qual decisão eu vou tomar. Existem pessoas que eles sofrem doenças que até são sentenciadas à morte pela medicina, mas eles conseguem manter um bom ânimo. Eles conseguem levar os seus pensamentos à fé em Deus, né? a uma persistência de que tudo vai dar certo. Então, e já outras pessoas, elas tomam uma decisão de um desânimo. Elas entram em depressão, não querem mais saber de viver, se entregam a um sentimento de morte. Então, aí é que está a questão. Quem vai dominar a nossa mente? São as nossas reações mediante a situação, a escolha que nós fazemos. Ou seja, automaticamente a pessoa já recebe um baque quando é diagnosticado com câncer. Com a traição. São várias notícias trágicas. A morte de um ente querido, acidente. Pá. Muito bem. Automaticamente, a parte sensível, o centro das emoções do coração, como o senhor está dizendo aí, ele vai receber um impacto. É natural esse impacto. Da mesma forma, quando a gente recebe uma notícia boa, te dá risada, fica alegre, também o nosso corpo vai reagir com abatimento. Porém, nesse abatimento ele tem um tempo. Ele tem um tempo. A princípio é como se jogasse no chão. Depois você começa a refletir, né? A princípio alguém recebe a notícia. Isso. É natural. Né? O mundo diz. É natural ele ficar ali no cantinho ali, abatido mesmo. Mas vai chegar a hora dele. De ele reagir e começar a pensar de que lado ele quer. Como ele quer enfrentar essa situação. A quem ele quer permitir que sua mente seja governada para resolver essa situação. Às vezes ele precisa de auxílio, né, pastor? Às vezes. Às vezes precisa de auxílio, claro. E os né? incentivos, né? Buscando pessoas certas que lhe incentivem, que comecem a mostrar a solução, comecem a mostrar que existe alguém que passou pela mesma situação, mas que venceu. São coisas. Só que o que mais ajuda a pessoa é a própria pessoa. Quem mais pode se ajudar? Porque até na psicologia, né, João, é falado, quando não há empatia, né, isso, entre o profissional e a pessoa que está tratando, ali eles já dão o tratamento como falido, né? Então é importante ouvir as pessoas, é importante ouvir, é importantíssimo ter fé para vencer as situações da vida e para entregar o domínio da vida, da mente, a Deus, as situações positivas, ao lado bom das coisas, que vai levar a pessoa à cura, ou vai levar a pessoa a viver muito tempo, mesmo convivendo com a doença, mas a pessoa, até porque o próprio Deus diversas vezes diz, tem de bom ânimo. O bom ânimo que o Senhor Jesus fala, que Deus eterno fala, é exatamente uma motivação para nós. É uma motivação para que a gente pense com confiança, para resolver os problemas, permita que o bom ânimo, né, que a perseverança seja aquele que domina a nossa mente. Gradativamente a gente vai entender isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Dentro desse estudo a gente vai entender gradativamente. Quando eu comecei esse canal, alguém falou assim, você tem que fazer um roteiro. Eu creio que roteiro fica uma coisa muito mecânica. Eu sei que eu vou fazer algumas perguntas aqui, podem fazer algumas perguntas, e o senhor também, é claro que o senhor também não é gênio para saber tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E uma pessoa, pastor, que ela está no estado já de depressão. Porque eu já vi uma pessoa em depressão e a gente que quer ver aquela cura da pessoa, ela não toma o seu ser, ela não toma o seu ser.
Eu já vi pessoas com depressão falando coisa com coisa e não é loucura. Entendeu? Não é loucura. Então a pessoa chega em um estado de depressão mesmo, que ela, como eu falei, ela precisa de ajuda. De ajuda. E o conselho que eu já deixo já em aberto aqui, você que está se sentindo assim, que já olhou, já tentou de um lado, já tentou de outro, e tá vendo que não vai conseguir sozinho, não se tranca não, né? Procura uma ajuda. Tem muitos livros aí de autoajuda, a própria Bíblia. A própria Bíblia, entendeu? Na realidade, pastor, isso é fato. A própria medicina fala muito sobre isso. Os remédios que as pessoas tomam, ela não muda o pensamento da pessoa. Ela ajuda a controlar, em parte, a ansiedade, que é uma das causas da depressão. Aquela forma a pessoa está... uma depressão é um sobrepeso. A pessoa está um peso que ele não consegue, né? Deus, é um sobrepeso, é uma depressão. Meu Deus. É algo muito... Só que a pessoa precisa se ajudar. Só ela precisa se ajudar. Porque o remédio em si não vai mudar o pensamento, como eu disse. A gente vê pessoas na Bíblia. Olha o que o salmista no Salmo 42, qual foi a reação dele? Ele diz, as minhas lágrimas, ele estava em uma depressão tão grande, né, por algum problema, que ele diz, as minhas lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite. Enquanto me pergunta, onde está seu Deus? O salmista era crente, ele confiava no Senhor, mas os próprios crentes estavam agora dizendo a ele, você não é crente? Por que você está assim? Né? Só que ele começa a ter uma reação. Ele começa a dizer, como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me verei ante a tua face? É como se Deus não estivesse ouvindo naquela situação, mas ele não desistia. E ele começa a conversar consigo mesmo. Isso é interessante. Muito interessante. Isso é interessante. Porque quem tem depressão, pastor, isso, na minha ignorância, isso é interessante, mas é perceptível que quem tem depressão, ele não perdeu a condição de mente. A sua mente está abatida, a sua mente está bem fragilizada. Maravilha. Né? Mas ela continua com um intelecto, ainda que seja pouco, porque levanta, não, né? Levanta. Porque alguma coisa está oprimindo a sua mente, algum pensamento. Ela focou muito. Exatamente. Então ela não consegue ter uma reação, mas ela tem a noção das coisas. Uma depressão. Isso. Né? Uma depressão, a pessoa tem noção das coisas. Né? Então, só ela mesma pode se ajudar nessas situações. E tem pessoas que elas se ajudam e elas conseguem reverter o quadro. É verdade. Aí não são poucas, na verdade. São muitas pessoas que saíram de quadro de depressão e hoje vivem tranquilamente. Isso aí que o senhor falou de Davi é interessante. Ele observa que ele está abatido e pergunta, por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Ou seja, né? Podemos ser psicólogos de nós mesmos. Não, eu não estou bem, peraí, está acontecendo alguma coisa. Eu não sou assim. Peraí, não. Eu encontrei o senhor, eu falei, eu estava tão abatido que eu falei, não, deixa eu desabafar. Não estou bem não, aí o pastor deu uma palavra, pastor, a importância da palavra. Claro, sem dúvida. Eu cheguei aí na frente e falei, pastor, não estou bem não consegui fazer a mensagem, já tem 2 dias. E, pastor, em cima desse abatimento aí, quando o senhor deu as costas, já fui entrando, fazendo a faxina aqui, limpei a mesa. A importância da palavra. A importância da palavra. Da fé em Deus, né? Que é muito importante, né? Porque o salmista, ele consegue criar ânimo exatamente porque ele permanecia apesar de as lágrimas servirem de mantimento. Imagine só. Em outras palavras, ele está dizendo... Eu não consigo comer, eu não consigo viver, eu só faço chorar. As minhas lágrimas são meu alimento de dia e de noite. Oh, aleluia. Então ele estava naquela situação porque alguém disse que crente não pode ficar doente. Crente não pode ter depressão. Crente é um ser humano como qualquer pessoa. Uma sobrecarga, qualquer pessoa, uma perda violenta, inesperada, né? Pode. Pastor, para a gente ter ideia,
Se o senhor ver, a maioria dessas pessoas que chamam de lazinha, que estão jogados nas esquinas e que não param de beber, aquelas pessoas, geralmente, se o senhor for ver, elas tiveram, porque ali é uma depressão. Só que eles afogam essas depressões na bebida. Ele todo dia bebe. Depressão, Depressão, é uma depressão. Porque agora só que eles conseguiram um refúgio nas drogas, um refúgio no álcool. Tem de misericórdia. Porque aqui são pessoas que muitas vezes depositaram toda a sua confiança, toda a sua vida em uma mulher, em um homem, que muitas vezes não correspondeu, frustrou a expectativa, traiu ou outras decepções que teve. E aí a pessoa encontrou um refúgio em meio a essa decepção, em meio a essa depressão no álcool. Do céu. Sem dúvida alguma. Se for olhar, a maioria dessas pessoas ela tem um histórico. Só que elas afogam isso nas bebidas. Elas se afogam na droga, na cachaça. Você pode ver, são pessoas que às vezes foram abusadas, são pessoas que foram muito maltratadas pelos seus pais, foram decepcionados muito forte, e aí estão dentro desse quadro. E se entrega. A mente não tem força de... Permite, né? A mente. Que a mente seja dominada, né? Exatamente pelo oposto daquele que vai lhe curar. Né? Permite que a supremacia seja o vício que domine a sua vida, né? E vai vivendo isso enquanto não tomar uma decisão, né? A pessoa vai continuar naquele quadro e, lamentavelmente, se não tomar uma decisão de mudança, morre nesse quadro. Eu me lembro, pastor, que eu fui levar uma pessoa uma vez para o centro de recuperação e eu fui buscar ele. Não, eu fui falar com ele, eu falei com ele, ele me disse: eu vou pensar em seu caso. Eu digo: não. O caso é seu, só seu. Eu estou querendo te ajudar para mudar a sua vida. Porque eu sei o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa drogada, alcoolizada, né, alcoólatra. Eu sei o que Deus pode fazer. Mas ele achava que ele bebia porque ele queria. E não é. A pessoa já estava dominada pelo vício. Porque o vício é algo terrível. O vício, quando domina a mente, ele controla a mente da pessoa. A pessoa até se engana dizendo: não, eu fumo porque eu quero, eu bebo porque eu quero. Mentira. Mentira, porque não consegue parar um dia de fumar, ou de beber, ou de se viciar. Então não é porque a pessoa quer. O senhor quer falar? Não. O senhor falou do ânimo, do desânimo, que a pessoa pode se entregar. Eu estou desanimado, vou me entregar ao desânimo. Estou animado, pronto aí. E também tem aquela questão: eu estou aborrecido e estou decidido a ir lá e já preparei uma faca, já preparei uma arma. É um momento de ódio, um momento de raiva. É possível então eu escolher nessa hora aí se vou ou não. É claro, sim. Senão eu posso se o problema é desse tamanho, o problema pode ficar um problemão se eu me entregar ao sentimento de ódio, de raiva. E já quero dar um conselho para você que já estava decidido ir, não se entrega a esse pensamento, nesse momento de ódio, né? Nesse momento de raiva. E a Bíblia nos diz, né? Todo homem esteja pronto para ouvir. E tardio, né? Ser tardio no falar e tardio no se irar. Isso é controle da mente. Isso. É escolher, decidir ser prudente em vez de imprudente. Permitir que a prudência tome conta, domine a sua mente. Seja pronto para ouvir. Tardio no falar, espere, né? Isso. O próprio Jesus, eu gosto de falar isso, que uma vez levaram uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério. E as pessoas chegaram até Jesus: essa mulher foi pega em ato de adultério. Isso. E Jesus, o que é que ele fazia? Escrevia. Escrevendo na areia, foi pressionado. Pressionado, mas ele escreveu. E tu que diz. Aí até que então Jesus, depois que eles falaram bem, deu uma resposta sábia. Até porque enquanto o Senhor Jesus falava, enquanto eles faziam tudo, o Senhor Jesus estava formalizando, não é língua não, estava formalizando o que dizemos, né?
Então o Senhor diz: aquele dentre vós que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foi uma sabedoria extrema, né, que deixou todo mundo perplexo. Todos eles foram levados a raciocinar, a pensar. Verdade. E desde o maior até o menor começaram a jogar as suas pedras fora. João, quer falar alguma coisa, João? Não, tô só prestando atenção. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Já vou passar para o senhor à vontade. O assunto abrangiu muito, né? A situação é interagir mesmo. Né? Deixa eu ver se eu me lembro. Manso, paciente, equilibrado. Manso, paciente, equilibrado. Quem é manso, ele logo desenvolve o equilíbrio. E quem é o equilíbrio, ele desenvolve manso, paciente, equilibrado. Ele passa a ser manso, né? Manso. Se você já é manso, você é equilibrado. Você já é paciente. E quem desenvolve essas 3 virtudes é uma pessoa que consegue controlar as circunstâncias adversas. Pô, manso. A situação está contra mim. Equilíbrio está contra a minha situação. E paciência está contra a minha situação. Olha o benefício dessas virtudes que vai nos beneficiar. Você vai agir com sabedoria, na hora certa e com equilíbrio. É isso porque quando a Bíblia fala que é para a gente vigiar, aqui, né? Aqui, ficar em torre de vigia, até mesmo por palavra, a gente pode, com nós, o senhor, pessoas que nos procuram com depressão, uma palavra errada, você pode jogar aquela pessoa no quarto. Sem dúvida. No quarto para toda a vida. Uma palavra errada. Então, até para aconselhar, porque ali você vai dar um conselho para ela tomar uma atitude. E qual a atitude que ela vai tomar depois daquela conversa, aquele bate-papo? Não sei. O senhor falou agora à tarde, não sei se eu vou atropelar aí, sobre Caim. Uhum. Tô atropelando, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque tá gostoso. Não pode falar, depois a gente... Não, fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Olha, pastor, a gente falou no instante do vício, acerca, né, que o vício, muitas pessoas, eles permitem que em meio a circunstância, né, de situações que eles não conseguem ter controle ou vencê-las, geralmente ele se entrega ao vício. A ideia, pastor, quem domina a sua mente? A ideia do domínio, ou melhor, aquele a quem nós permitimos que domine a nossa mente, nós seremos servos dele. Ele, nosso Senhor. Aquele a quem permitimos que domine a nossa mente, nós nos tornamos servos dele. Isso. Se tornar um escravo. Se torna um escravo. Escravo. Aqui em 1 Samuel 17 fala de uma coisa muito interessante, que figurado dentro desse assunto, nós vamos ver qual é a ideia daquele que quer dominar a mente, quer dominar a situação. A Bíblia nos diz que Israel ele era um povo, no período do Império de Saul. Logo no Império de Saul, quando ele assume, eles estavam guerreando, estavam vencendo. Eles venceram os amonitas, venceram o próprio filisteus, venceram os amalequitas, embora ele falhou, mas venceu os amalequitas. Então, no período de Saul, estava-se Israel colecionando vitórias. E sucedeu que uma certa vez, novamente, Israel estava em guerra com os filisteus. Aqui no capítulo 17 fala sobre isso. Isso. E então ficou de um lado Israel e os filisteus, e do outro lado os filisteus. Isso. Confiantemente, Saul dá ordem de guerra. Manda, saiamos à guerra. Só que quando eles saem para guerrear, de repente aparece um imprevisto. Um gigante? Um gigante. O gigante aparece, era algo que eles não esperavam. Estavam cheios de confiança, porque eles estavam acostumados a vencer. E de repente aquele gigante vem para eles, né? E então aquele gigante começa, olha o que ele diz:
né? E parou, no versículo 17:8, e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para quem sair a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu? Porque o gigante, você não sabe que eu sou o filisteu? Que eu sou o gigante? Eu sou o guerreiro? E vocês são servos de Saul? Menosprezou logo o povo, né? Ali ele já deu um entendimento, a mente ali já começa viu o gigante. Aí qual é a atitude do povo? Todo o povo então começa a estremecer. Guerra psicológica. Começa a ter medo daquele gigante. E é o que acontece na nossa vida, porque isso aqui é algo real, mas figuradamente é o que acontece. Às vezes a gente está cheio de ânimo, e de repente vem algo que nos deixa agora decidir. A quem vamos agora permitir que a nossa mente seja dominada? Pelo medo daquela situação que sobreveio sobre nós ou pelo enfrentamento à coragem? Porque agora a quem nós decidimos vamos ser servos. Porque é o que disse ele: olha, escolhei dentre vós um homem que desça a mim, disse o gigante. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nosso servo e nos servireis. Olha o que diz. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Porque essa é a ideia das situações que sobrevêm sobre nossa mente, que sobrevêm sobre nossas vidas, né? A decisão. Se nós vencermos os obstáculos, nós vamos dominar os obstáculos e vamos viver bem. Mas se sermos dominados por essas situações, nós vamos ser servos da situação. Vamos dizer: eu não posso, eu não consigo. Rapaz, o senhor falando aí, eu me lembrei agora de programa de calouro, que a pessoa tem aptidão, nasceu para aquilo, mas ele é neutralizado pelos calouros ali, ele fica com nervoso. Às vezes as pessoas deixam de dar o melhor porque é vencido pela vergonha, pela timidez. Né? Assim, aí se deixa ser vencido. Aí a mente é dominada pela vergonha. E ele sabe, ele nasceu para aquilo e deixa ser dominado. Então, dentro da realidade da vida é assim. Existem pessoas que elas recebem a notícia, como eu lhe falei, isso, mas elas conseguem permitir que o seu ânimo seja maior do que aquilo que pode lhe, que consequentemente, né, aos olhos físicos vai lhe trazer dor, vai lhe trazer sofrimento, mas ele prefere, ou ela prefere, acreditar em Deus, acreditar no bom ânimo, acreditar que Deus pode mudar as situações, e essa pessoa, sem dúvida alguma, vai viver bem melhor, mesmo dentro de um quadro, né, que é um gigante que está ali. Mas vai. Eu costumo dizer que quando a gente não pode, João, derrotar o gigante por um todo, a gente precisa ir quebrando o pé, a canela, mas a gente não pode parar. A gente tem que ir lutar. E a esfera espiritual, pastor? Na esfera espiritual. Como assim? O que o senhor falou aí, vamos lá, a palavra de Golias foi uma arma psicológica. Eu vou vencer vocês, eu não perdi guerra nenhuma. Rapaz, esse oponente aí, ele é invencível na palavra. Mas também tem aquela questão espiritual. Nós encontramos o gadareno, ele não dormia em casa, no quarto, dormia no cemitério, porque aquela influência maligna tomava a mente dele. Existe a influência? Existe. Maligna, que leva a pessoa para fumar, para prostituir. Claro. Pastor, a opressão maligna, quando ela acontece, geralmente a pessoa, ela não vê Deus. A pessoa não consegue ver Deus. Porque a opressão maligna na verdade, a gente já falou isso, é o diabo que tomou a mente daquela pessoa. A pessoa, ela está possessa, né? O inimigo toma posse da mente daquela pessoa e ela não consegue, de fato, né, reagir. É mais complexo. É mais complexo, mas pode, porque a gente vê que claro, existem pessoas, Jesus né, cura. O Senhor Jesus cura. Agora,
principalmente, a igreja é uma das funções da igreja, é exatamente, eu já vi nós conhecemos a igreja que chama Pronto Socorro de Jesus. Toda igreja deve ser um Pronto Socorro de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque quem cuida da alma humana é a psiquiatria, é a psicologia, né? E outros aí que tem a formação para cuidar da mente humana. Mas quando se trata do espiritual, a psicologia não resolve o problema espiritual. Ela resolve o problema de cunho humano, mental, físico, né? Aí agora precisa-se a igreja identificar uma pessoa que está sofrendo, né, dentro de um quadro de possessão maligna e então agir. E, né? precisa de uma sensibilidade muito grande porque tem situação que é espiritual e as pessoas querem transferir para o físico. Exatamente. Não é assim? Então, por isso a igreja existe para isso também, né? É uma das funções da igreja, ter um discernimento espiritual. Vício, né? Vício do cigarro, um exemplo, vício da bebida e a influência maligna. É muito complexo para você discernir, tem que ter uma certa sensibilidade grande. Muito bem, né? Claro. Até porque são coisas difíceis, né? Tem que ter um discernimento, como o senhor disse. Né? Um discernimento, para o senhor ter ideia. Eu fico olhando, existem muitas pessoas que vão para as clínicas, né, de desintoxicar, né? De reabilitação, pagam muito dinheiro e a pessoa sai, lamentavelmente, depois volta, porque ela vai desintoxicar pelo organismo, pelo físico. Porém, não há um tratamento espiritual. Então, geralmente, a pessoa volta. Eu me lembro que, quando eu era dependente químico, eu fui para o centro de recuperação. No centro de recuperação que eu fui, não usava remédio, não tinha nenhum tratamento a não ser a fé. E eu fui curado pela fé. O slogan do centro de recuperação era: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então foi isso que me libertou. Glória a Deus. Né? Receber a mente de Cristo. Glória a Deus. Né? Os ensinamentos de Cristo, viver na obediência a Cristo. Glória a Deus. Isso transforma a vida de qualquer pessoa. Glória a Deus. Né? Não existe aí não existe vício que vai te prender. Em nome de Jesus. Quando a palavra ela adentra em seu coração. Né? Então não tem. Eu às vezes fico olhando, há pouco tempo eu vi uma reportagem de diversas pessoas cheias de dinheiro que estavam em centros como esse, em clínicas, né, que eles chamam de clínicas, e as pessoas não têm convicção de que vão sair dali curadas. Porque a fé é aquilo que te dá convicção. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé é o fundamento, né, de um todo. Então, quando você usa a fé, as coisas funcionam porque você está usando a fé em Deus. Aí a coisa vai funcionar. Você tem convicção. Você pega um cara de rua que ninguém dá nada, que era considerado um lixo para a sociedade, e depois de algum tempo você vai conversar com aquele homem, todo o seu palavreado é outro. Aquele homem começa a mostrar uma sabedoria de quem nunca estudou. Isso é Deus. Isso é poder de Deus. É verdade. Né? Então, existe a questão física, mas tudo está no cunho, né, da fé, da espiritualidade em Deus. Eu fico muito sentido assim, né? Compaixão é uma palavra forte. Fico muito sentido quando eu vejo relatos de pessoas que estão viciadas em jogos. E essa semana eu estava vendo um testemunho que ela transfere o dinheiro para a irmã, ligeiro, para ela não gastar no vício. É lamentável, né? Ou seja, ela já não tem controle de si. O dinheiro entra, ela gasta, o dinheiro entra, ela gasta. Então quem está recebendo dinheiro para ela é a irmã. E teve um jogador do Clube Santos, de São Paulo, que o clube deixou de pagar, de depositar o salário dele. E ele deixou o futebol por causa
dessa força, que domina eles, né? Mas não, o vício é algo destruidor. O vício, na verdade, é a questão das decisões. De quem nós permitimos que domine, né, a nossa mente. O vício é uma dominação da mente, né? A pessoa começa, vou fumar um cigarrinho aqui. Tem pessoas, pastor, que ele se inicia um vício, mas depois ele diz, não, essa vida não é pra mim. Pois é. E ele começa... Já está no estágio de vício. Mas só que ele começa a combater, retrocede. Então é possível sim. Claro que é possível. E isso daí vem da questão também do porque Deus não nos fez um robô. Deus nos fez com escolha. Né? Deus nos escolha. Embora, a princípio, Deus nos fez, eu gosto muito de falar isso, Deus nos fez com o sentido de sermos felizes eternamente. Essa foi o propósito de Deus. Só que Deus tudo sabe, tudo conhece. E como nós não conhecemos, Ele sempre quer nos mostrar o que tomamos como decisão. Tá dando para entender? Então, sim. É porque quando Deus fez o homem, o Senhor fez o homem, fez o jardim, um paraíso, né, um lugar de delícia, colocou o homem, né, o homem e a mulher naquele lugar. E o que é? O Senhor criou um plano dispensatório, que é chamado da dispensação, que é o governo de uma casa. Deus deu a ele a graça de viver naturalmente, sem conhecer o mal. Ou seja, Adão e Eva viviam dentro de um estado, eles não sabiam o que era bem e nem o mal, mas eles viviam naturalmente o bem porque eles viviam em Deus e com Deus. Aleluia. Eles viviam em extrema comunhão com Deus. Todos os dias da viração do dia, lá estava Deus conversando com Adão. Era um relacionamento onde eles deveriam cuidar e zelar da terra. Agora Deus lhe deu uma determinação, que do fruto, né, de todo o fruto que estava no jardim, ele podia comer, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse, eles não deveriam comer. Aí agora são decisões, né? São decisões que a pessoa deve tomar. Deus disse. Deus é aquele que tudo sabe, é o Senhor do futuro, é o Senhor que conhece tudo. E Deus diz, no dia que vocês comerem, vocês vão perder esse prazer de estar comigo. Vocês vão perder a alegria de desfrutar de morar em um paraíso, porque eu já vi isso em uma lição e creio também nisso. Alguém disse que o Éden, se o homem não pecasse, ele iria se estender. O Éden seria todo mundo e seria o Éden. Está dando para entender? Sim, com o Éden não ia se limitar naquela terra, mas certeza. Ele iria se estender. Com certeza. Mas, porque o homem decidiu, Deus disse, no dia que comerdes, certamente morrereis. No versículo 3 se apresenta uma serpente, né, que nós sabemos, ou incorporada, né, provavelmente incorporada por Satanás, incorpora naquela serpente e começa a mostrar o que Deus havia dito, trazer dúvidas, né? Todo dia estava ali o fruto, mas naquele dia chegou o tentador. Isso não foi assim que Deus disse, você pode comer de toda a árvore que está no jardim. Aí Eva começa a dizer, não, o Senhor disse que a árvore que está, ela fala, né, que é no meio do jardim, né, nós não devemos comer nem tocar, ainda acrescentou, e nem tocar, porque no dia em que comer, nós vamos morrer. Aí agora, olha o diálogo, agora você tem que escolher quem domina a sua mente. Deus já lhe falou isso, agora o diabo está te dizendo, não, você não vai morrer, é porque Deus sabe que no dia em que comerdes, você vai ser igual a Deus. Começou a surgir uma luminosidade no coração do homem, que até então vivia inocente. Pronto. Ser igual a Deus. Pronto. Parece uma ideia boa, né? Isso. Ou você é igual a Deus, você é um Deus. Não vou precisar mais de Deus. Você é um Deus, né? Ser igual a Deus. Aí, no que no dia que comecei, igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí, então, aquela fruta que todo dia estava ali, nós já falamos isso, ela já viu em outro ângulo agora. E viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Mudou tudo ali. Agora Deus diz, não coma, agora Satanás diz como. Ela preferiu ser dominada por Satanás. Comeu e deu também a seu marido.
E aí agora o paraíso já não é mais o paraíso, porque Deus teve que expulsá-lo, lavrar a terra, porque ali havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não comessem e o mundo fosse uma derrota completa sem fim. E Deus sabiamente fechou, botou um anjo com a espada flamejante e proibiu o homem de entrar no jardim do Éden novamente, né? Mas aí é que está. E isso trouxe consequência para toda a humanidade, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E hoje nós temos que conviver com esse sentimento. O sentimento de escolha. O sentimento de quem vamos permitir que domine a nossa mente. O bem ou o mal. Deus ou o diabo. O fracasso ou o sucesso. Então vamos estar sempre, todos os dias que a gente acorda, vamos ter que estar enfrentando isso, né? É por isso que a gente deve trazer à nossa mente só aquilo que é bom, né? A gente deve trazer à nossa mente uma mente sadia em Deus, o Criador, que graciosamente vai conduzir a nossa vida. Eu estava analisando por que a violência cresceu tanto sobre a Terra. Um dos fatores é a ostentação, né? O querer ter a evolução tecnológica, o smartphone. A minha filha vê na mão da sua filha, seu filho já vê na mão dele, o tênis, os prazeres, e querem apressar a tentação, querem apressar as coisas, não se capacitam para estudar, para se formar, para comprar as coisas legalmente. Então, eu acredito assim que a influência da ostentação é uma tentação, claro, na mente. Ou seja, você vai ser dominado pela ostentação, que quantos jovens têm ido aí pelo esse caminho aí, né? Quem está dominando sua mente, a mãe tá dizendo, meu filho, não vá por esse caminho, mas tem um coleguinha que tem uma mente mais para frente, aí ele se deixa ser levado pela voz do coleguinha e deixa de obedecer o caminho dos pais e sofre as consequências. Eu estava falando com a irmã que ela está passando por um processo na justiça de uma atitude que ela causou. Eu falei, não vai dar nada, fique tranquila, amigo. Essa preocupaçãozinha aí é a cipuada que fica nas pernas para que a gente não faça de novo. Essa é a falta de sono, que fica preocupada mesmo, será que eu vou ficar presa, será que eu não vou ficar presa? Fique tranquila, Deus vai dar o livramento. Agora tem que ter as consequências. O pensamento que eu me entrego é esse que vai ser o meu caminho, minhas consequências. Foi não, pastor? Eu até falei já com o senhor isso foi até João que me prestou um livro uma vez, e eu gostei muito de ler esse livro, porque eu gosto de ler livros assim, acerca da mente, dos sentimentos. Augusto Cury, né? Fala muito da mente. Então eu gosto muito de ler esse livro. Né? Augusto Cury. Abaixo da depressão. Foi de Augusto Cury. Augusto Cury. Aí, rapaz, uma coisa eu não esqueci mais, e me chamou muita atenção. Uma frase que tem nesse livro. Aquilo que você pensa determina o que você sente. Então, a quem nós entregamos os nossos sentimentos para serem dominados, né? É quem vai dirigir. Se a gente entrega os nossos pensamentos a coisas negativas, as coisas que não somam para a nossa vida, nós vamos viver constantemente em sofrimento. Aquilo que você pensa determina o que você sente. Eu tive uma experiência, pastor, quando Marina estava grávida, foi de Vitória. Eu fui buscar o exame de Vitória, pai João. Abri o exame. Fiz assim com o exame, forcei, abri. Aí o exame de sangue estava escrito assim, não reagente. Na minha cabeça, não reagente, o sangue não reage. Burro, mas querendo ser intelectual. Aí eu digo, meu Deus, Marina está de AIDS. Eu digo, Jesus, e agora? Como eu vou dizer? E como aconteceu isso se eu não tenho... Eu não tenho relação com mulher nenhuma, a não ser com minha esposa. Como é que isso aconteceu? Será que ela pegou de alguém ou eu peguei de alguém? João, e foi 2 meses nesse sofrimento.
coração palpitava, toda hora lembrava disso. Às vezes eu sorria, daqui a pouco vinha aquele pensamento. O que você pensa determina o que você sente. Não sei se foi nessa época que a pressão começou a subir, que eu não tinha pressão alta. Eu sei que, mas foi uma perturbação terrível. Afeta a saúde? Terrível. Porque eu permiti que aquele pensamento dominasse a minha mente. E eu alimentava, e eu queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo eu me preocupava. Até que quando foi no dia de ela ir para o médico, lá na Medicare, na Pituba, eu me lembro que eu pedi folga. Aí a pessoa me deu folga, Paulinho me deu a folga, eu fui com ela. Quando ela entrou no consultório, eu digo, meu Deus, me dá graça, me dá palavra para conversar com minha esposa. Porque, meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou reagir. Daqui a pouco ela abriu a porta do consultório e riu. Eu digo, não estou entendendo mais nada. Quem está de viagem não vai rir. Aí, rapaz, que loucura. 2 meses, mais ou menos, sofrendo nisso. Mas quando ela saiu, eu falei, e aí, tudo bem? Tudo bem. E o de sangue? Ela bem. Fez, não está de AIDS, não? Você é maluco? Eu estou de AIDS? Eu digo, Jesus Cristo, não reagiu, quanto eu sofri, meu Deus do céu. Sofre. Contei. Ela, que maluquice. Perdeu sono. Muito sono. Não quis comer direito. Olha o impacto de um pensamento negativo que é que causa na saúde. Pressão arterial foi afetada. Coração palpitando direto. João, o negócio é tão forte quando se trata de mente que eu passei uma situação na vida, ministerial. E aquilo ali me trouxe mesmo um sentimento de tô aborrecido mesmo com tal pessoa e fiquei remoendo aquilo, E lá no trabalho a gente faz uma ronda que passa por um lugar meio sinistro. Eu tava com a mente tão focado na pessoa, que eu tava passando nesse lugar sinistro, que quando eu vi ela tinha passado. Eu fui aferir a pressão, tava de 22 a pressão, meu irmão, por 14. Então foi o que eu aprendi. Tem mal que vem pra bem. Foi o que eu aprendi. Peraí, pensamento ruim eleva a pressão, né? Tá bom. Quando eu vejo que o negócio tá querendo ficar meio estreito, gente. Então, o que acontece, pastor? Existem pessoas, tudo que você pensa determina o que a gente é. Existem pessoas que ela simplesmente está tomando banho e vê um carocinho aqui. É mesmo. Ali já começa esse caroço aqui. E o caroço às vezes não cresceu, mas está crescendo. É mesmo. E a pessoa começa a ter uma doença que não existe. E vivenciar uma doença que não existe. Até que vai no médico, o caroço some. Quantas pessoas no mundo sofrem, pastor? É mesmo. Quantas pessoas no mundo sofrem? E por tantas outras coisas que criaram na sua mente, sem base, não querem dizer a ninguém, e estão sofrendo porque tem medo de dizer a alguém e saber da notícia. Uma notícia que, na verdade, são equívocos. Equívocos da mente. É verdade. E quantas pessoas sofrem com esse equívoco? É verdade. Muitas pessoas. E nesse mesmo livro ele diz que a gente deve sempre fascinar a nossa mente e jogar no lixo aquilo que não presta. O que não presta a gente precisa jogar no lixo. Então... Isso é muito importante que o senhor falou aí, ó. Nós temos a capacidade de escolher o que pensar. Claro, temos a capacidade. Não é isso? E outra coisa, ainda que seja real aquilo, nós temos que começar a pensar, criar um projeto seguro de vamos reagir e vamos vencer essa situação. Porque se não tivermos cuidado, a gente se entrega logo ao desânimo, se entrega logo à situação. Ou ela existindo ou não, a gente precisa ter bom ânimo. Para que Deus domine nossa mente, para que a coragem, para que a perseverança, a insistência, a persistência, seja aquele que vai dominar a nossa mente. A gente precisa, é necessário fazer isso. Todos os dias. A depressão tende a levar a pessoa para querer se isolar, né? Porque é um perigo isso aí. É um perigo, Eu acredito muito, pastor, porque a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa quer... Ela quer se esconder naquele sentimento de tristeza, porque é algo muito sério mesmo. E tem muitas pessoas com depressão por coisas que criou na mente, mas que não existem. É verdade.
Provavelmente tem muita gente assim. Precipitação de imagem, não tem convicção do que viu realmente, já está sofrendo antecipadamente. Interpretação de uma fala, menina, não foi isso que ele quis falar, já está ali remoendo, sofrendo. A importância de saber interpretar a intenção do que como a pessoa falou. Eu sei que o tempo está indo, mas uma coisa também que eu estava pensando e que hoje, pastor, dentro desse assunto, né, quem domina a sua mente, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil, aonde o ódio tem entrado no coração dos homens, onde temos permitido que o ódio alimente-nos, né? Aonde nós temos o amor e o ódio, mas nos entregamos muito mais, nos inclinando ao ódio do que ao amor. Há poucos dias eu assisti um filme secundário, mas que eu digo, meu Deus do céu, era uma pandemia que acontecia, né? É um filme, mas eu digo, meu Deus, tomara que isso nunca aconteça. Essa pandemia, as pessoas começavam a ficar com ódio, pastor. E o ódio era tão grande que quando mordia alguém, contaminava aquela pessoa. Aquela pessoa contaminada ficava com ódio e saía contaminando, mordendo, agarrando. E isso determinou que ficou um mundo, né, dentro do filme, quase todo mundo estava contaminado pelo ódio. Né? Então, é um mal muito grande que tem acontecido. Né? Eu sei que o amor esfria, né? Mas esse amor é a Deus. E quando se esfria o amor a Deus, automaticamente também mas é muito triste e lamentável. E a gente pode dominar esse sentimento. Né? Nós vemos isso em Caim e Abel. Né? O que levou Caim a matar o seu irmão? Rapaz. Um sentimento de inveja. Ele permitiu que esse sentimento de inveja, né, um sentimento de rejeição, entrasse no seu coração, a ponto de ele alimentar de tal forma. Por quê? A Bíblia diz que ele levou uma oferta ao Senhor. Uma significa algo definido. Isso. Né? Não tinha uma definição. Ele levou do fruto da terra e deu ao Senhor. E já Abel, e interessante que quem primeiro levou foi Caim. Depois Abel também vai e leva. E leva, né? Ele era pastor de ovelha. Ele levou das suas ovelhas e da sua gordura. Especificamente. Algo que foi específico e que Deus se agradou mais com a atitude de Abel do que com a atitude de Caim. Por quê? Porque lembra quando o filho pródigo, né, voltou? O que foi que o pai disse? Mate um bezerro cevado e nos alegramos. Por que o bezerro cevado? É esse bezerro gorduroso, porque o pessoal antigo gostava muito. Para eles, era primícia, era aquele animal, né, gordo, gorduroso, era aquilo que eles... Então, ele resolveu dar o melhor para Deus. E então entrou o sentimento de Caim. Mas o que eu quero dizer, quando alguém é dominado pelo ódio, é difícil até mesmo ouvir a voz de Deus. Mesmo Deus falando, o domínio está tão grande que a pessoa não escuta Deus. Porque o próprio Deus chama Caim antes de ele matar seu irmão. Verdade. Ele diz, Caim, por que decaiu o teu semblante? Aí Deus começa a dizer, eis que o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Você pode dominar isso. E se você dominar, não haverá para ti aceitação. Na próxima eu não vou aceitar a sua oferta. Mas o ódio já estava entranhado. É como se ele não ouvisse Deus. E ele não ouviu Deus. E ele vai, então, mata seu irmão. Né? Então, isso é muito sério. Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, as pessoas que matam a outra, mataram antes. Mataram aqui. Só executaram fisicamente. Porque a pessoa criou todo um plano, Sim. Geralmente é assim, por causa do ódio. O ódio cega as pessoas, cega, e não existe outro sentimento a não ser o sentimento de ódio, de ira, de cólera. Né? Então isso é muito arriscado. Permitir que esse sentimento domine a mente. Eu aprendi, graças a Deus, eu aprendi muito
pensando nas consequências dos atos. Quando você para pensar nas consequências dos seus atos, te ajuda muito a você fazer, seja o que for. Seja o que for. Pense, porque todo ato vai nos gerar consequências. É boa ou ruim, né? Boa ou ruim? Boa. Né? Do que pôs-se queixo o homem, não é do seu próprio pecado. Então, me ajudou muito, me fez amadurecer muito, porque a tendência é crescer, né? Amadurecer, né? A tendência é crescer, uma situação que é reparável, na emoção do calor da raiva, chegar lá pode causar uma situação por falta de sabedoria. E pensando sempre, vai nos poupar das tragédias. Pois não? Pronto. Então, eu vamos, né? Pelo menos vou finalizar a minha fala. Sim. Né? Mostrando algo que Deus ele falou muito ao meu coração, dentro dessa questão de quem domina a sua mente. Isso. Existem muitas pessoas, pastor, que elas vivem oprimidas, elas vivem grandes aflições, mesmo sendo crente. E por que elas vivem assim? Exatamente porque elas não conseguem entender que já foram perdoadas. Elas conseguem trazer em seus corações ressentimentos antigos. Eles não se curam de ressentimentos. Existem pessoas que elas foram abusadas por pai ou por alguém. Existem pessoas que foram machucadas muito na sua infância, talvez pelos pais. Existem inúmeras coisas que marcaram a vida de alguém. Essa pessoa vem para Cristo, mas ela ainda mantém esse sentimento. Um sentimento de estar sempre olhando para o retrovisor, para um passado, e ela sofre. E ela não consegue se libertar e não consegue ter vida abundante. Muitas pessoas, infelizmente, dentro do Evangelho acontece isso. E aqui em Lamentações de Jeremias, nós vamos ver aqui, do capítulo 3 até o capítulo 19, Lamentação de Jeremias. Ele está falando acerca dos sentimentos que ele vivenciou, acerca daquilo que Israel vivenciou, o pecado e todas as tragédias que sobrevieram sobre Israel e sobre a sua vida. E ele começa a ficar lembrando disso com lamento. Olha que situação. Ele começa a falar diversas coisas, né? Eu nem vou ler, aí depois as pessoas podem ler as várias lamentações que ele fala, mas o que me chama a atenção é que no versículo 21, eu acho que ele começa a entender que ficar recordando esses passados de sofrimento estava deixando cada vez ele mal. E ele, no versículo 21, ele vai dizer: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ele começa a reverter o quadro. Ele começa a reverter um quadro de pensamentos só de passados, de coisas negativas, de sofrimentos que levaram ele a sofrimentos, levaram ele a perdas e tudo mais. Ele começa então a dizer: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ele começa a mudar, a reverter o quadro. Ele começa a entender que não vale a pena viver de um passado. Até porque tem um ditado que diz: relembrar o passado é sofrer duas vezes. Quem disse isso foi bem inteligente, né? Porque é uma realidade. Relembrar o passado é sofrer duas vezes, né? É por isso, no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, quando ele começa a entender que ele precisava retroceder, ele precisava avançar, não é retroceder, é avançar, reverter a situação dos seus sentimentos. Ele diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele começa a entender que toda vez que ele lembrava de um passado, a sua alma começa a se abater. Agora ele começa a olhar para frente. E então ele diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Olha, o passado ficou para trás, ele agora começa a ver
pela a visão de um futuro. Porque é assim que o crente deve viver. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deve ser assim, deve viver assim. Olha o que ele diz. As misericórdias do Senhor. Agora ele começa a ver um Deus de futuro. Um Deus que não está lembrando mais de um passado, mas que agora quer que viva-se um presente diferente de um passado de sofrimento. Ele diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim. Há um caminho de eternidade, de paz, de alegria, há um caminho de progresso, aleluias, há um caminho de frente, não um caminho que fica recordando um passado. Aí ele diz, quero trazer à memória só aquilo que possa me dar esperança. Aleluia. Então ele começa a vencer essa situação de permitir que seus pensamentos sejam dominados por um passado obscuro, por um passado de sofrimento. E ele começa a ter uma visão futurística. E é isso que Deus espera de nós, né? Deus, ele quer que a gente se liberte desse sentimento. A própria Bíblia diz que, em Hebreus, que o Senhor já lançou no mar, ou que o Senhor dos nossos pecados já não lembra mais. Aleluia. Cristo já pagou o sacrifício por nós. Então não há mais pecado, né? O Senhor em Miqueias diz que dos nossos pecados ele não lembra mais, porque ele já jogou no mar do esquecimento. Deus ficou com amnésia? Não. Deus, como Deus, ele não quer mais lembrar dos nossos pecados. Aleluia. E às vezes nós insistimos em trazer um pecado que Deus não lembra mais. Aleluia. E começamos a sofrer por causa disso, né? Então, que a gente possa entender isso e trazer à memória só aquele que possa dar esperança. João, quer falar alguma coisa, irmão? Não, estou aqui maravilhado aqui. A mente, né? A mente, A gente não deixou o pastor ouvir falar quase nada. Não, eu falei tudo. O apóstolo Paulo, ele lá em Efésios 4:3, ele diz que tudo que há louvor, né? Tudo que há virtude. Deixa eu ver. É isso? Não, é Filipenses, não? Filipenses 4, não? Filipenses 4. Vai encerrar aqui. Não é Filipenses? Deixa eu ver a partir. É ele mesmo? Em tudo que há virtude, né? Tudo que há louvor. Se há alguma virtude nisso, pensai, né? E Deus abençoe. Encerramos mais um podcast. Amém. Eu quero agradecer a presença de João Lúcio. Câmara dos Santos. Deus abençoe, pastor Amir. Na próxima ele vai falar ele vai chegar um pouquinho para cá. Vai chegar um pouquinho para cá, porque ele já viu que não é ao vivo, né? A gente vai lançar agora no YouTube, daqui a pouco. Quero agradecer o pastor Amir. Praticamente a gente não deixou nem o pastor Amir fazer. Não, foi bom. Tudo foi bem. A ideia é essa, que nós compartilhamos ideias. E né? tem coisas que vêm na nossa mente e fala, não, eu tenho que perguntar isso aqui. E senão, e talvez uma pergunta sua, pergunta nossa, seja de alguém que está assistindo. Porque é um assunto de grande complexidade. Isso. E um assunto que é atual, né? Tanto cristão como não cristão estão vivenciando isso. Então é uma questão assim que não se esgota, né? Só com muita complexidade, tem que ter uma orientação mesmo correta, porque é muita gente sofrendo calado. Com certeza. E essa última parte que o pastor Amir falou, sobre pessoas, né, presas mesmo lá no passado, seja na esfera decepção, raiva, ódio. Eu quero pedir ao Senhor, olhando para a câmera, o que o Senhor daria de conselho para essas pessoas agora, pastor, para finalizar a sua palavra, pessoas que agora não conseguem se libertar. Eu sei que o Senhor tem uma conclusão aí, mas fica à vontade aí. O crente ele já está liberto, só precisa tomar posse, quem é crente, né? E as pessoas que ainda não são evangélicos precisam se encontrar com Cristo, né? Porque o Senhor Jesus é aquele que faz, como eu falei, nova criatura, né? Ele muda os nossos sentimentos, ele nos muda, ele nos dá uma nova vida, né? Então o conselho é esse, né? É ser inteligente, pensar
né? Que aquilo que a gente produz em nós, como coisa ruim, só vai nos trazer doença. Existem pessoas que estão doentes, pastor, fisicamente, né, por causa de ódio, por causa desses sentimentos. Existem pessoas que elas são cancerígenas, por causa... Existem as doenças psicossomáticas, né? Que elas são por causa dos pensamentos que são mantidos de forma de ter ódio, de ter raiva e tantas dessas coisas. E deixa eu, para finalizar aqui, veio aqui agora fresquinho, filhos que são vítimas de separações de pais, que ali a esposa quer jogar o filho contra o pai, vice-versa, quer desenhar do pai um monstro, quer desenhar na esposa um monstro, porque se separaram. Você está prejudicando a mente do seu filho, você está prejudicando a mente da sua filha. Deixa ela decidir pelo que ela está vendo. Não faça isso. E que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Estamos encerrando. Continue orando. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.